Fala, torcedor rubro-negro, bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Hoje o assunto é Kent Juan Palacios, o lateral direito do Atlético. Está se destacando com números de atacante. Em apenas 17 jogos, ele já participou de 5 gols, 3 gols mais 2 assistências, superando o desempenho que teve como atacante na Colômbia no ano passado. Virou peça-chave no esquema de Barbieri. Enquanto isso, a janela doméstica de transferências se fechou no dia 11 de abril, e o Atlético não trouxe nenhum reforço, nem mesmo para o ataque. Mesmo após as saídas de Mastriani e Babi, houve tentativas por nomes como Pablo Anselmo Ramon e Lautaro Dias, mas nenhuma deu certo. Hoje, o clube conta apenas com Allan Kardec, Renan Peixoto e o jovem Wallace da base como opções para centroavante. Agora, a esperança está na próxima janela, que abre em junho, especialmente para o mercado internacional. Hoje você vai entender por que o nome Juan Palacios tem ecoado com tanta força nas arquibancadas da liga. Arena nos corredores do Tomografia Computadorizada do Caju. Não é exagero dizer que o colombiano se tornou uma das peças mais comentadas e celebradas da atual fase do Atlético Paranaense. E, sinceramente, os números explicam o motivo. A comissão técnica está sorrindo de orelha a orelha, menos e com razão. Vamos direto ao ponto. Palacios está vivendo o auge da sua carreira profissional. Um jogador que no passado recente atuava como atacante, agora se reinventa como lateral direito moderno, versátil, técnico e decisivo. Sim, o termo não é usado à toa. Em apenas 17 jogos com a camisa rubro-negra, sendo titular em 10 dessas partidas, o camisa 2 já participou diretamente de 5 gols. Foram 3 gols marcados e 2 assistências bem servidas. Se isso já impressiona, espera até você saber o comparativo com sua própria trajetória. No ano passado, quando ainda atuava no Fortaleza, da Colômbia, Palacios jogou 41 partidas e somou exatamente o mesmo número de participações diretas em gols menos 5, no total 4 gols e 1 assistência. Ou seja, em Curitiba, ele dobrou sua efetividade em menos da metade dos jogos. Isso é evolução. Isso é adaptação. Isso é trabalho bem feito. A comissão técnica do Furacão entendeu que tinha em mãos uma joia bruta, e o trabalho de transição dele para a lateral foi pensado com cautela e estratégia. Resultado? Hoje o Atlético conta com um jogador que defende com vigor, cobre espaços com inteligência, apoia com velocidade e ainda aparece como um elemento surpresa no ataque. Um trunfo tático valioso em jogos truncados. Mas vamos além. Palacios tem números melhores do que vários atacantes de origem. E isso diz muito. Quer um exemplo? Vamos falar de Gonzalo Mastriani, atacante uruguaio que chegou ao clube com a responsabilidade de ser referência ofensiva. Ainda que o uruguaio tenha bons momentos, Palacios o supera em participações diretas em gol nesta temporada. Um lateral ter mais impacto no placar do que um atacante de origem? Isso não é comum menos. E quando acontece, chama atenção. Outro nome que aparece nesse comparativo é Herisson, atacante que teve passagem pelo Atlético e hoje está no Botafogo. O número, mais de 7 meses sem balançar as redes. Enquanto isso, o lateral colombiano faz gol, dá assistência e desequilibra. O torcedor, claro, já percebeu. As redes sociais estão cheias de elogios ao colombiano. Nas arquibancadas, é comum ouvir o nome de Palacios sendo gritado com entusiasmo. Ele virou símbolo de superação, de reconversão de carreira e, acima do tudo, de eficiência silenciosa, menos aquele tipo de jogador que, sem alarde, vai conquistando tudo com bola no pé. E há um outro ponto importante: a inteligência tática. Palacios não é apenas rápido. Ele pensa rápido, tem leitura de jogo, antecipa jogadas, fecha espaços e aparece com surpresa no ataque. É um lateral do futebol moderno, que mistura força, visão e objetividade. E o melhor, ele ainda tem margem para evoluir. Aos 24 anos, Juan Palacios está apenas começando a escrever seu nome no futebol brasileiro. Se seguir nesse ritmo, é questão de tempo até que clubes do exterior comecem a olhar com mais atenção. Mas por enquanto, ele é todo nosso e tem sido uma das engrenagens mais eficientes do Atlético Paranaense em 2024. Com a recuperação de atletas no Diabetes mellitus e o crescimento de Palacios, o Furacão ganha em profundidade e qualidade. Em um campeonato longo como a Série B, isso faz toda a diferença. Ter um lateral que também entrega números de atacante é quase como jogar com um a mais. E não é exagero. A pergunta que fica é: quem diria, hein? Um jogador que chegou sob olhares desconfiados, hoje se destaca mais do que nomes consagrados. Essa é a beleza do futebol. E essa é mais uma das histórias que fazem o Atlético Paranaense ser um clube tão especial,
onde trabalho, oportunidade e talento sempre encontram seu lugar. Se Palacios continuar nesse ritmo, não será surpresa vê-lo entre os destaques da temporada. O Furacão já entendeu isso. Agora, o Brasil está começando a perceber. Agora vamos falar sobre um assunto que vem gerando burburinho nos bastidores e muita discussão entre os torcedores: o silêncio do Atlético Paranaense na última janela de transferências. Você já deve ter ouvido a frase: o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Pois bem, nesse caso, o silêncio do Furacão falou alto e disse muito. Enquanto a torcida aguardava ansiosamente por reforços, nomes de impacto ou até mesmo alguma surpresa de última hora, a janela se fechou sem que nenhuma contratação fosse confirmada. E o que era esperança se transformou em interrogação. Hoje, a gente vai entender por que o Atlético passou em branco nessa janela doméstica, o que deu errado nas negociações e, principalmente, o que o clube pretende fazer até a próxima oportunidade de reforçar o elenco. Além disso, vamos analisar a sequência de jogos da Série B, os desafios do elenco atual e o papel decisivo da base rubro-negra neste momento. No dia 11 de abril, foi encerrada a Janela Nacional de Transferências, período em que os clubes podem registrar jogadores contratados de outras equipes brasileiras. Era a chance de preencher lacunas no elenco, especialmente após 2 baixas importantes no setor ofensivo. Gonçalo Mastriani, emprestado ao Botafogo, vinha sendo uma peça de força no ataque. Matheus Babi, negociado de forma definitiva com o Juventude, também deixou uma lacuna significativa. Diante disso, a expectativa era alta. A torcida queria menos, e o elenco precisava menos de pelo menos um nome que chegasse para assumir protagonismo no ataque. Mas a realidade foi dura. O Atlético não fechou com ninguém. Quem o clube tentou contratar? As tentativas aconteceram sim. A diretoria se movimentou, mas encontrou portas fechadas, valores fora da realidade e negociações travadas. Entre os principais nomes sondados estavam Pablo An, jovem promessa do Londrina; Matheus Morai, destaque do Maringá no estadual; Anselmo Reimann, artilheiro do CRB, que acabou acertando com o Goiás; Lautaro Dias, do Cruzeiro, que teve permanência assegurada pelo clube mineiro. Em resumo, muitas sondagens, nenhuma concretização, o torcedor ficou com a frustração, e a comissão técnica com o desafio de fazer mais com menos. Elenco limitado e soluções caseiras sem reforços, o técnico Maurício Barbieri precisa lidar com um ataque que hoje conta com apenas 2 centroavantes de origem. Allan Kardec, experiente, mas ainda em fase de recuperação física e adaptação ao ritmo intenso da Série B. Renan Paxoto, jovem da base, com grande potencial, mas que ainda busca maturidade em campo. E nesse contexto surge um novo nome: Wallace, atacante de 19 anos, também revelado nas categorias de base do Furacão. Wallace vem sendo observado com atenção pela comissão técnica e pode ganhar minutos importantes nos próximos jogos. Sei corresponder. Pode ser a grande revelação da temporada. Essa escassez de opções ofensivas preocupa sim, mas também abre caminho para que os talentos da base tenham protagonismo menos, algo que, historicamente, o Atlético sabe aproveitar muito bem. Série B. Uma maratona à frente e o calendário da Série B não perdoa. E nas próximas semanas, o Atlético terá uma sequência dura de confrontos que exigirá o máximo do elenco. Confira os próximos compromissos. 4ª rodada Atlético x CRB, 20 de abril, domingo, 19h, Liga Arana -5. Rodada Novo Horizontino x Atlético, 24 de abril, 5ª, 2-1, H35. 6ª rodada, Atlético x Botafogo SP, 4 de maio, domingo, 88-30. 7ª rodada, Atlético x Chapecoense -8 de maio, 5ª, 2-1, H35. 8ª rodada, Vila Nova x Atlético -17 de maio, sábado 18h30. 9ª rodada Atlético x Atlético C, -24 de maio, sábado 16h -10. 16h, 11ª x Atlético, 1º de junho, domingo. Atlético Go, 8 de junho, domingo. 1H, H Asterisk. Essa série de jogos será decisiva para consolidar uma posição no G4 e evitar pressão desnecessária nas rodadas finais. Regularidade, eficiência e entrosamento serão cruciais, especialmente com um ataque ainda em construção. Para a torcida que está de olho no mercado, há 2 datas importantes no radar. 1. De 2 a 10 de junho, a janela especial autorizada pela FIFA, em função do novo Mundial de Clubes. Todos os times brasileiros poderão registrar reforços, inclusive o Atlético. 2. Do 10 de julho a 2 de setembro, a janela principal do segundo semestre, válida para transferências nacionais e internacionais. Essa será a última chance do ano para reforçar o elenco. Ou seja, o clube terá novas oportunidades, mas o tempo até lá será de avaliação,
Ajustes internos e decisões importantes. O que for feito dentro de campo até julho pode mudar completamente o tom da próxima janela. A ausência de contratações pode parecer, num primeiro olhar, um mero grave, mas também pode ser cautela, foco em sustentabilidade financeira ou confiança na base. O que não muda é a cobrança. O acesso à Série A exige mais do que boas intenções. Exige execução, pontaria e planejamento afiado. Se o Atlético não trouxer reforços, que traga soluções. Se não mirar medalhões, que invista em talentos. Porque o torcedor entende os desafios menos, mas quer ver atitude. Quer ver o Furacão competir como time grande que é. Enquanto isso, a nação atleticana segue acreditando a camisa Pace. A história inspira. E o desafio de subir não é novidade para quem já enfrentou tantas batalhas. O Furacão tem tudo para virar essa página e reencontrar o caminho das vitórias. Seja com reforços de fora ou com a força de dentro. Porque, como dizem por aí, quem é raiz, sabe. O que vem de baixo, não nos atinge. Nos fortalece. Vamos juntos, torcida! O campeonato é longo e o Furacão tá só começando a soprar. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.